Nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo. Deixe-me lhe dizer, há muitos batismos na Bíblia. Quando você chega a Hebreus, quando você lê Hebreus capítulo 6, versos 1 em diante, você vai ver os 6 princípios elementares da doutrina ou do ensino de Cristo, ou de Jesus. Dentre esses vários pilares ou princípios, está os batismos no plural. Fé está no singular. Fé está no singular. E também juízo está no singular. Mas batismo está no plural. Batismos. E por que batismos no plural? Porque existem vários batismos. Existe quando você recebe Jesus. Quando você recebe Jesus, você é batizado no corpo de Cristo. Ou seja, você se torna membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Esse é um batismo. Número 2, existe o batismo nas águas, que é outro batismo de arrependimento, que mostra que você está sepultando, que na verdade é o sepultamento do velho homem, da velha pessoa, daquela velha pessoa que você era antigamente. Você diz, eu não quero ser mais como era antigamente, eu renego tudo aquilo, eu quero uma nova vida. Como diz a Bíblia, aqueles que estão em Cristo, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Esse é o batismo nas águas. Outro batismo é o batismo no Espírito Santo. É outro batismo. Existe o batismo no fogo. Existem muitos tipos de batismos, eu não quero falar sobre todos eles aqui. O batismo no Espírito Santo, eu vou estar fazendo perguntas. Eu vou fazer algumas perguntas, talvez algumas dessas seja alguma pergunta que você tenha. Eu vou fazer as perguntas e vou respondê-las, tá bom? Pela Bíblia, claro, tudo pela Bíblia. Primeira pergunta é: o que é o batismo no Espírito Santo? O que é o batismo no Espírito Santo? É Marcos capítulo 1, verso 8. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 8. A fala de João Batista. Diz assim, João Batista dizendo, eu os batizei com água ou na água. Ele, porém, ele quem? Ele quem? É bom quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa fazer algumas perguntas bem inteligentes. Ele quem? De quem João Batista está falando? Ele, Jesus, o Messias. Eu os batizei na água ou com água, mas ele, Jesus, os batizará no Espírito Santo. Então olha só, aqui João está comparando o batismo nas águas com o batismo de arrependimento, com o batismo no Espírito Santo. E o que é batizar? Batizar é uma palavra, ou batismo é uma palavra que nós emprestamos do grego, não é uma palavra que nasceu diretamente no português, mas nós emprestamos do grego. E a palavra grega é baptizo, que significa simplesmente mergulhar, imergir. Então o que é batizar? É você mergulhar. Vamos ler esse texto usando a palavra que é a tradução e não a transliteração, mas a tradução do grego para o português, que é assim: eu os mergulhei na água, mas ele os mergulhará no Espírito Santo. Literalmente é isso que está escrito. Só que em vez dos tradutores traduzirem, ou em vez, convencionou-se não usar a palavra mergulhar, e sim a palavra grega transliterada batizar. Não sei porquê, depois a gente pode ver isso. Mas literalmente o que é o batismo no Espírito Santo? É da mesma forma como você foi mergulhado. Quem aqui já foi batizado nas águas? Glória a Deus, que maravilha. Da mesma forma que você foi batizado nas águas, você foi mergulhado nas águas por um homem, por uma pessoa, uma mulher, por um ser humano. Mas a Bíblia diz que Jesus, aí esse batismo é só Jesus que faz. Jesus vai te mergulhar, não na água, mas Ele vai te mergulhar no Espírito Santo. Aleluia! É isso que é o batismo no Espírito Santo. É você ser mergulhado no Espírito Santo. E quando você foi mergulhado na água, você saiu cheio de quê? Você saiu todo ensopado de água. O que vai acontecer quando você
for batizado, ou o que acontece quando você é batizado no Espírito Santo, ou seja, usando a tradução e não a transliteração, o que acontece quando você é mergulhado na água, você sai ensopado de água, obviamente. E o que acontece quando você é mergulhado no Espírito Santo, você sai ensopado com o Espírito Santo. É isso que é o batismo no Espírito Santo. É muito simples de entender. E só quem batiza no Espírito Santo é Jesus. Atos capítulo 1, verso 5. Atos capítulo 1, verso 5. Diz assim. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 5. Diz assim: porque João, na verdade, os batizou com água ou na água. Há duas traduções possíveis, na água ou com água. Mas vocês serão batizados no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então Jesus está ali, depois de aparecer aos apóstolos, ressurreto, ressuscitado. Ele faz uma promessa, ele diz: olha, João batizou na água, João mergulhou vocês. Vamos ler esse texto usando a tradução, fica melhor, do que a transliteração. Batizar, ficou meio vago assim, o que é batizar? Vamos usar o que significa realmente a palavra. Porque João, na verdade, os mergulhou na água, mas vocês serão mergulhados no Espírito Santo não muito depois desses dias. Que maravilha! Jesus está prometendo que os discípulos vão ser ensopados com o Espírito Santo. Quantos querem ser ensopados pelo Espírito Santo? Amém? Ser cheio, ser mergulhado no Espírito Santo. Meu irmão, nós precisamos mergulhar no Espírito Santo. Número 2, essa é a primeira pergunta que eu respondi. O que é o batismo no Espírito Santo? É você ser mergulhado no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Por que ser batizado no Espírito Santo? Você deve estar se perguntando: pastor, mas por que eu devo ser batizado no Espírito Santo? Atos 1:8, Jesus responde. Ele diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, é um texto que todos nós sabemos de cor, e diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pastor, por que eu devo ser batizado no Espírito Santo? Para receber poder. Poder para quê? Poder para ser uma testemunha viva de Jesus. Os apóstolos precisavam de poder. Até a palavra testemunha, eu estou com o texto grego bem aqui na minha frente, até a palavra testemunha, quando diz aqui, recebereis poder ao descer sobre vós, ou sobre vocês, o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. A palavra testemunha é mártir. Daí que veio a palavra mártir. Porque a palavra mártir era traduzido literalmente, no passado, queria dizer testemunha, alguém que testemunhava. Porém, a palavra mártir pegou essa conotação de alguém que dá a vida por uma causa, ou por uma pessoa, normalmente por uma causa. Por quê? Porque praticamente todos os apóstolos foram ou crucificados ou mortos à espada, como Paulo foi morto à espada, decapitado, ou crucificados ou enforcados, ou tiraram a pele deles quando eles ainda estavam vivos e o queimaram. Eles se tornaram testemunhas. Naquela época, ser testemunha de Jesus era ter a pena de morte sobre a sua cabeça. E para isso precisava poder. Poder para quê, pastor? Porque eu preciso ser batizado no Espírito Santo? Para receber poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Sem o Espírito Santo não dá para viver uma vida de vitória. A pessoa não tem poder para vencer o pecado, ele não tem poder para resistir ao diabo. Veja bem que antes de Jesus ser tentado no deserto pelo diabo, e olha que ele era Jesus, ele era o Messias, ele é o Messias, mas a Bíblia diz que no batismo de Jesus, ele também foi batizado no Espírito Santo. Você diz, mas como? Não desceu o Espírito Santo sobre ele como, não, uma pomba desceu, ou um pombo, mas não desceu, a Bíblia não diz que desceu sobre ele o Espírito Santo em forma, ou no formato, ou como, ou semelhante a um pombo.
A Bíblia diz isso. E a Bíblia diz que esse mesmo Espírito que Jesus, do qual Jesus ficou cheio, o conduziu para o deserto para ser tentado. Jesus venceu pelo Espírito e pela palavra. Jesus venceu o diabo no deserto pelo Espírito e pela palavra. Um crente que não tem intimidade com o Espírito e com a palavra, que não anda cheio do Espírito e da palavra, e para você ser cheio do Espírito, você tem que ser cheio da palavra, é um crente que não vai obter vitória. Então Jesus, ele prometeu que nós seríamos revestidos de poder quando fôssemos batizados no Espírito Santo. Poder para quê? Para sermos uma testemunha viva da vitória, que nós podemos vencer o mundo, que nós podemos vencer o pecado, que nós podemos ser vitoriosos. O poder do Espírito Santo, é o Espírito Santo, é esse poder que levou Paulo e Silas, à meia-noite, quando eles estavam no cárcere interior, na cidade de Filipos. Foi esse Espírito que deu poder para eles louvarem a Deus. Sabe, antes do batismo no Espírito Santo, Pedro era um covarde. Ele negou Jesus 3 vezes. Ou ele negou Jesus. Mas depois disso, depois que Pedro foi batizado no Espírito Santo, você vê Pedro intrépido. Você vê Pedro, ele não era mais um covarde. Sabe quando a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus? A Bíblia, nós precisamos entender a Bíblia. A Bíblia não está dizendo que quem tem medo de baratas não vai para o céu. Não é esse tipo de timidez ou medo. Porque eu tenho medo de dormir no escuro, e a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Eu sou um pouco covarde. Eu tenho medo, se eu vejo um cachorro, eu tenho... Não é sobre isso que a Bíblia diz. Covarde é a pessoa, covarde biblicamente falando, o covarde que não vai para o céu, que não vai entrar no reino dos céus, é o covarde que não tem coragem de falar publicamente: eu sou um seguidor de Jesus, eu creio na Bíblia, eu creio em Jesus, eu creio que Ele é o Messias, eu creio que Ele é o Filho de Deus. A Bíblia diz, a Bíblia afirma, na verdade foi Jesus que diz, que aquela pessoa que confessá-lo diante dos homens, também Ele o confessará diante do Pai. Mas aqueles que o negarem diante dos homens, também Jesus o negará diante do Pai. Então você vê claramente que tipo de covardia é essa. É por isso que a Bíblia diz em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu espírito de timidez, ou de temor, ou de medo, mas de poder, de amor e de uma mente curada. Talvez a sua Bíblia esteja escrita sobriedade. Ok. Tudo bem, não tem problema, é uma tradução. Mas literalmente no grego está escrito uma mente curada, uma mente sarada, uma mente liberta, uma mente equilibrada. As pessoas mais equilibradas mentalmente deveriam ser os cristãos. As pessoas mais inteligentes, mais brilhantes, com a mente mais lúcida, mais clara. A melhor pessoa para se conversar, as melhores pessoas para se conversar deveriam ser os cristãos. Porque nós temos a palavra de Deus. Daniel era um homem sábio. Pessoas o consultavam porque ele sabia como se comunicar com respeito, com sabedoria. Então, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder para quê? Poder sobre as obras das trevas. Poder para testemunhar. A Bíblia diz que depois que Jesus morreu na cruz, antes dele ressuscitar, os apóstolos estavam trancados em uma casa, por medo, a portas trancadas mesmo, fechadas, uma casa fechada, eles estavam escondidos, por medo dos judeus. Mas depois que eles receberam poder, você vê em Atos capítulo 4, quando Pedro e João curaram um coxo, eles foram levados ao Sinédrio. O que era o Sinédrio? O que era o Sinédrio? O Sinédrio era o Supremo Tribunal Federal dos judeus. Você já pensou você ser levado diante do Supremo Tribunal Federal? Pessoas letradas, pessoas versadas na lei. E eles começaram a acusar Pedro e João, tentando intimidá-los por meio da oratória. Mas então Pedro tomou a palavra e ele falou de forma tão intrépida e respeitosa também.
que ficou nítido para eles, para os membros do Sinédrio, que aqueles homens haviam estado com Jesus. E como eles chegaram a essa conclusão? Por causa da oratória deles, por causa da intrepidez, porque eles falavam as mesmas palavras que Jesus falava. Porque algo foi transferido para eles. Porque agora Pedro não era mais um covarde que estava negando a Jesus. Agora Pedro estava disposto a morrer por Cristo. Por quê? Porque ele foi empoderado. Diga, Pedro foi empoderado. Ou seja, ele recebeu poder. E quando ele recebeu poder? Quando ele foi mergulhado no Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí sim, vocês serão minhas testemunhas. Sabe, um crente que na primeira batalha começa a reclamar, não pode testemunhar da vitória em Deus. Sabe, há pessoas que são agentes secretos. São crentes James Bond. São crentes 007. Ninguém na empresa sabe que o cara é crente. Até que um dia você se surpreende quando encontra com ele na igreja. E você diz, você é crente? Eu nem sabia. Ele diz, eu sou. Inclusive sou crente aqui na sua igreja também. Só que eu venho só de vez em quando. Poder. O batismo no Espírito Santo nos dá poder. E qual é o poder principal? Olha só como é interessante, gente. Presta atenção. Há muitas nuances, muitos detalhes na palavra de Deus. Qual foi o primeiro órgão, se é que podemos chamar de órgão? Vamos falar órgão, né? Não sei se essa é a palavra correta. Mas qual foi o primeiro órgão que o Espírito Santo incendiou ou tocou com seu fogo nos discípulos? A língua. Eles receberam novas línguas. Por quê? Porque como eu vou ser testemunha de Jesus, se o meu falar é um falar que pragueja. Pedro começou a praguejar quando falaram que ele era galileu e que ele seguia Jesus. Ele começou a praguejar, ou seja, ele começou a falar palavrões. Pedro, um crente que andou com Jesus, que havia andado com Jesus 3 anos e meio, começou a falar palavrões. Começou a praguejar. Ele perdeu o controle. Ele não queria ser associado com Jesus. Ele tinha medo. Ele não controlava a língua. Pedro, ele falava uma coisa boa agora, e daqui a pouco ele falava uma coisa totalmente tola. Pedro era instável. O que traz estabilidade na nossa vida cristã? O poder do Espírito Santo. Diga, o poder do Espírito Santo. A minha vida nunca mais foi a mesma depois que eu fui batizado no Espírito Santo. Nunca mais foi a mesma. É por isso que em muitas igrejas evangélicas, você nem pode liderar uma célula sem você ser batizado no Espírito Santo. Porque é a maior experiência da sua vida. Depois do novo nascimento, é a maior experiência da sua vida. É a experiência mais impactante. Pedro, ele estava se escondendo numa casa, trancado, por medo dos judeus. Mas de repente, no dia de Pentecostes, é Pedro que se levanta e fala diante das multidões. É Pedro que diante do Supremo Tribunal Federal dos judeus, do Sinédrio, não se cala, mas com respeito responde: julguem vocês mesmos se é melhor obedecer a Deus ou a homens. Eles ficaram atônitos, porque Pedro não era um erudito, Pedro não estudou as leis. Pedro era um pescador, um semi-analfabeto. Não era nem um semi-analfabeto, era um semi-analfabeto. Mas o espírito de sabedoria estava sobre ele. Número 3, quem batiza no Espírito Santo? Quem batiza no Espírito Santo? Marcos 1:8, de novo voltamos à fala do nosso querido João, o batizador. Há pessoas que pensam que João Batista, o sobrenome de João era Batista. Não era o sobrenome dele, João Batista. A palavra Batista quer dizer, é outra palavra que foi transliterada do grego. Nós transliteramos muitas coisas, mas Batista quer dizer aquele que batizava, ou aquele que mergulhava as pessoas, batizando as pessoas na água. Então João, o batizador, o que ele disse? Marcos 1:8, palavras de João:
Eu os batizei com água ou na água, mas ele quem? Jesus, diga Jesus. Mas ele, Jesus, os batizará no Espírito Santo, os mergulhará no Espírito Santo. Quem mergulha no Espírito Santo só é um, é Jesus. Eu posso colocar as minhas mãos sobre você, eu posso orar por você, mas só quem pode batizá-lo ou mergulhá-lo, eu gosto mais da tradução do que da transliteração. Só quem pode mergulhá-lo no Espírito Santo é Jesus. Número 4. Como ser batizado no Espírito Santo? Como ser batizado no Espírito Santo? Muito bem, pastor, eu já entendi o que é o batismo no Espírito Santo, é eu ser mergulhado no Espírito Santo. Eu vou sair ensopado do Espírito, estou gostando disso. Vamos lá, então, já entendi também que quem batiza no Espírito Santo é Jesus. Agora, como eu posso ser batizado no Espírito Santo? Muito bem. Primeiro nós precisamos entender a palavra-chave sobre o Espírito Santo na Bíblia. Um dia eu estava conversando com um jovem, e esse jovem, ele era de outra igreja, e ele estava dizendo assim para mim, ele estava dizendo assim: pastor, eu estou buscando o Espírito Santo. Eu disse: quanto tempo você está buscando? Ele disse: há muito tempo. Eu disse: então está na hora de você parar de buscar o Espírito Santo e simplesmente recebê-lo. Eu disse para ele: não é bíblico você buscar o Espírito Santo. Em nenhum lugar na Bíblia, se você descobrir, você pode me corrigir, mas até hoje não achei nenhum lugar na Bíblia que diz para nós buscarmos o Espírito Santo. A Bíblia diz para nós buscarmos a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então é bíblico buscar a Deus. Mas o Espírito Santo, você não deve buscar. Por que você não deve buscá-lo? Existem várias razões, mas eu vou dar pelo menos duas. A primeira está aqui. Primeiro, porque não é bíblico. A palavra-chave para o Espírito Santo é receber o Espírito Santo. Receber, não buscar, receber. É como a salvação. Você não vai buscar a sua salvação, você vai receber. João 1,12, o que diz? Pois todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome. Então, você recebe. Primeiro vamos citar o texto de Atos capítulo 1, verso 8, que diz a Bíblia: mas buscarão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo? Não. O que a Bíblia diz? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 8, versos 14 a 19. Atos dos Apóstolos, versos 14 a 19. Você pode perguntar: mas pastor, por que o senhor não começa logo a ministrar fogo? Ore do céu para cair fogo. Não é melhor logo começar a ministrar? Por que esse lari-lari da palavra? Jesus primeiro ensinava e pregava, e só depois ele ministrava. Se eu passar a ministrar o batismo no Espírito Santo para você, sem você ter um entendimento do que é o Espírito Santo e o procedimento para recebê-lo, você não vai ter fundamento, você não vai saber esses detalhes. Então segura aí e vamos continuar. Atos 8, 14 a 19. O evangelista Filipe saiu por causa da perseguição de Saulo, de Tarso, que depois se mudou o nome para Paulo. E ele fugiu para Samaria. E aí ele começou a pregar lá, e Deus realizou através de Filipe, o grande evangelista, muitos milagres e muitos sinais, como muitos coxos foram curados. E ele expulsou muitos demônios também. O povo ficou muito alegre, o povo foi batizado, mas eu não sei porquê o Filipe, ele podia, mas ele não orou para que eles recebessem o Espírito Santo. Então os apóstolos, então nós chegamos ao nosso texto. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que buscassem o Espírito Santo. Não, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Diga, recebessem.
Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Veja a palavra de novo: recebiam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. 3 vezes a palavra usada é receber. Diga: receber o Espírito Santo. Diga: receber as promessas. Diga: receber a cura. Não é eu me esforçar para ser curado. Eu receber as promessas de Deus. Eu receber a palavra de Deus. Receber o Espírito Santo. Atos capítulo 10, versos 44 a 47. Atos 10, 44 a 47. Vou te dar o pano de fundo. Deus falou a um homem, um centurião chamado Cornélio. Ele era romano, ele não era, nem ele era cristão. E também ele não era judeu, ele era um estrangeiro, ele era romano. A Bíblia diz que ele era temente a Deus. O que significa isso? Que ele era cristão? Não. Temente a Deus é uma expressão na Bíblia que é utilizada para uma pessoa que acredita num Deus verdadeiro, acredita em sua palavra, mas não segue todo o procedimento, não segue toda a palavra, mas crê pelo menos que existe um Deus, sabe que existe um único Deus, e acredita que esse Deus se manifesta aos homens. Cornélio era assim. Ele era simpatizante, ele era amigo do Evangelho, mas um dia ele estava orando e apareceu-lhe um anjo, e o anjo disse-lhe para mandar buscar Pedro, Simão Pedro. Assim ele o fez. Pedro foi, e quando chegou lá, Cornélio estava reunido com seus amigos. Olha que coisa linda, seus familiares. Então Pedro começou a pregar a palavra. Vamos continuar aqui no texto agora. Atos 10, 44 a 47. Ainda Pedro falava estas coisas. Que coisas? Falando sobre como o ministério de Jesus, falando do Evangelho, falando que Jesus foi ungido por Deus e andou por toda parte fazendo bem a todos e curando os oprimidos do diabo, e como ele foi crucificado. E Pedro estava pregando no meio da pregação. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Glória a Deus! E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, olha a pergunta de Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Olha só que palavra, receberam. Diga: receber. Qual é a palavra-chave para o Espírito Santo? Receber. Não é buscar. Atos 19, 1 a 7. Atos 19, 1 a 7. A Bíblia fala que Paulo foi a Éfeso. E essa história, aqui está relatando o que aconteceu lá. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, uma outra cidade, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Só para a gente se localizar, Éfeso fica na Turquia. A maioria daquelas 7 igrejas, muitas das 7 igrejas lá no livro de Apocalipse ficavam dentro do território da atual Turquia. Éfeso, até hoje existe essa cidade de Éfeso. Até teve houve um terremoto lá um tempo desse aí. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Olha a pergunta de Paulo: vocês já receberam o Espírito Santo? Ele não perguntou: gente, vocês estão buscando o Espírito Santo? Vocês têm que buscar. Vocês têm que buscar o Espírito Santo? Não. A pergunta de Paulo, não foi se eles estavam buscando o Espírito Santo, mas se eles já o haviam recebido. Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus.
Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Aqui você vê um dos sinais de uma pessoa que foi batizada no Espírito Santo. Normalmente, pelo menos na Bíblia, todos falaram em línguas. Diga, falar em línguas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Alguns também, além de falarem em línguas, também profetizavam. Então você pode falar em línguas e profetizar quando você é batizado no Espírito Santo. Quinta pergunta e última. Qual o sinal do batismo do Espírito Santo? Qual o sinal do batismo no Espírito Santo? O sinal é o falar em outras línguas. Há muitas pessoas que dizem falar em línguas estranhas. Também pode ser línguas estrangeiras. Estranhas para nós, não estranhas para Deus. Qual o sinal do batismo no Espírito Santo? Falar em línguas. Vamos ler o que aconteceu no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, versos 1 em diante. O que aconteceu no dia de Pentecostes? Presta bem atenção. Presta bem atenção que isso aqui é chave. Porque se você não crê exatamente no que está escrito aqui na Bíblia, você não vai receber o batismo no Espírito Santo e você nunca vai falar em línguas. Porque a sua fé jamais pode agir baseada em algo que ela desconhece. A fé, ela é baseada na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, isso significa o quê? Pentecostes, outra palavra que foi transliterada. Pentecostes em grego literalmente quer dizer 50. Diga 50. Ou 50º. E significa, por que chamavam de Pentecostes essa festa? Ou dia de Pentecostes? 50 dias depois da Páscoa acontecia a festa de Pentecostes, ou o dia de Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa. Nós sabemos que Jesus morreu, foi crucificado na Páscoa, na sexta-feira de Páscoa. E ele ressuscitou no domingo. Nós sabemos também que Jesus, se ele morreu na Páscoa, olha só como dá para você montar as coisas. Jesus morreu na Páscoa, sexta-feira de Páscoa. A Bíblia diz no livro de Atos que ele apareceu vivo, dando provas incontestáveis por 40 dias aos discípulos. Então nós temos 40 dias. Nós sabemos que Jesus disse em Atos 1:5 que os discípulos seriam batizados no Espírito Santo não muito depois desses dias. Que dias? No dia que Jesus falou. Provavelmente Jesus disse isso logo antes dele subir aos céus. Provavelmente no 40º dia, por aí. Então, desde a promessa que Jesus deu até o dia de Pentecostes, os discípulos estavam no cenáculo há aproximadamente uma semana. Uma semana. Eles estavam orando e na expectativa. Quando fala esperando, não é esperando na passiva. Quer dizer esperar, mas tendo aquela expectativa, agindo na expectativa. Então, 50 dias depois da morte de Jesus, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quem? 120 pessoas, discípulos de Jesus, incluindo a mãe de Jesus, Maria, que também foi batizada no Espírito Santo e ficou cheia do Espírito Santo. Aleluia! Maria era uma grande mulher de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Esse vento impetuoso era o mover do Espírito. Aleluia! A palavra vento, tanto no grego como no hebraico, é a mesma palavra o mesmo termo para Espírito. E encheu toda a casa onde estavam assentados. Nós estamos assentados aqui, o Espírito Santo pode vir nos encher. Aleluia! Quantos creem? Glória a Deus. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Não eram línguas de fogo. E nem eram línguas. Língua no sentido de uma língua, mas línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga após mim, todos ficaram cheios
do Espírito Santo. Aleluia! Quando nós somos batizados do Espírito Santo, nós ficamos cheios do Espírito Santo. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Aleluia! Glória a Deus! Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Primeira coisa que nós aprendemos aqui no texto. Estamos avaliando a Bíblia. Estamos lendo a Bíblia de forma inteligente, fazendo análise da Bíblia. É importante você analisar e verificar por que o tradutor traduziu assim, por que está escrito assim, por que alguém colocou essas palavras aqui. Todos ficaram cheios e passaram a falar em outras línguas. Vamos voltar ao português da 5ª série. Porque há pessoas que pensam que o Espírito Santo fala em línguas. A pessoa diz, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Nós colocamos a mão sobre a pessoa, começamos a orar e a pessoa fica com a boca fechada. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado, pergunte para ela, você já viu alguém falando com a boca fechada? Ninguém pode falar com a boca fechada. Eu quero ser batizado, pastor, vou ficar aqui. Não, você precisa falar. Quem passaram a falar em outras línguas? Vamos descobrir o sujeito. Quem passaram a falar em outras línguas? Eles. Eles quem? Os discípulos. Não foi o Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo não vai te tomar, e você vai entrar em transe, e você vai sair de si, e você vai começar a fazer coisas que você não lembra, não, demônio faz isso. Demônio faz isso. Você não vai ficar fora de si. O Espírito Santo não vai tomar a tua língua de uma forma que você não consiga parar o que você está fazendo. Não. A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Eu posso começar a profetizar e posso parar de profetizar. Eu posso começar a falar em línguas e eu posso parar de falar em línguas. Mas aqui diz que eles passaram. É você que vai falar em línguas. Por isso, quando nós estivermos ministrando, e nós vamos ministrar daqui a pouquinho, é importante você abrir a boca. E você diz assim, talvez você pense assim, mas pastor, eu tenho medo porque eu já vi vários pregadores dizendo que não é, repreendendo pessoas que estavam falando em línguas e dizendo que elas tinham um demônio. Deixa-me lhe dizer algo. Deixe-me citar um texto para você. Está no livro de Mateus, se eu não estou enganado, está em Mateus 11. Jesus disse, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas ou bons presentes aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Aleluia! Quando você pede o Espírito... Jesus, ele começa dizendo assim, qual o pai que se o filho pedir um ovo, eu acho que foi um ovo que ele falou, eu não tenho o texto aqui, eu gosto de ser bem exato, não gosto de falar de memória, textos bíblicos, eu gosto de usar o texto, mas quem é aquele que vai pedir um ovo e o pai vai dar uma serpente? Pedir um pedaço de pão, ele vai dar uma pedra, um escorpião? Não. Você está pedindo o Espírito Santo para Deus. Será que Deus vai te dar um demônio? Não. Deus jamais vai fazer isso. Deus é um Pai bondoso. Então creia que aquilo vem de Deus. Agora, deixe-me lhe dizer algo. Existe uma linha teológica, e eu vou entrar um pouquinho aqui. Existe uma linha teológica que eles vão, mais cedo ou mais tarde você vai encontrar alguém assim, que crê que na verdade eles não estavam falando em línguas do céu, do jeito que nós cremos, mas que eles estavam, assim que parece muito bonita essa linha teológica, mas está completamente errada. O que eles creem? Eles creem que Pedro, porque, vamos continuar lendo o texto aqui, para a gente entrar nessa linha teológica. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Obviamente, será que havia índio lá? Havia um tupi-guarani lá? Não. Quando a Bíblia diz todas as nações debaixo do céu, o escritor aqui, Lucas, ele está dizendo de todo o mundo conhecido daquela época, ok? Então não vamos ler a Bíblia de forma exagerada. Vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, ou aquele som, afluiu a multidão,
que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam. Por que eles se admiravam? Porque havia romanos que falavam latim, haviam gregos que falavam, obviamente, grego, havia árabes que falavam um pouco parecido com aramaico, havia pessoas que falavam aramaico, hebraico, pessoas talvez da Índia que falavam dialetos. Eles eram judeus, mas eles eram pessoas ou prosélitos, ou seja, novos convertidos, pessoas talvez da Índia, talvez até pessoas da Inglaterra, eu não sei, que falavam outros tipos de dialetos. E eles estavam todos em Jerusalém. O que essa linha teológica ela ensina? Que os discípulos passaram a falar o idioma daquelas pessoas por um milagre de Deus. Então Pedro começou a falar aos romanos em latim. Talvez João começou a falar com os helenistas, ou seja, aos judeus que eram gregos, começou a falar em grego. E Pedro falava grego, e escrevia também, não tão bem, mas escrevia e falava. Isso parece muito bonito, que eles estavam falando, mas olha o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que os discípulos estavam falando a língua desse povo. Vamos ler o texto e vamos ver exatamente. Parece até uma brincadeira, né? Você diz, pastor, você vai fazer uma teologia baseada em uma palavra? Sim. H2O é água. H2O2 é peróxido de hidrogênio. É água oxigenada. Tente beber uma e depois tente beber outra, para você ver se uma letra não faz a diferença. Faz toda a diferença. Toda a diferença na Bíblia. Uma palavra faz toda a diferença na Bíblia. Olha o texto. Então eles passaram a falar, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquele som, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um, eu vou até acrescentar entre parênteses, e nem precisava, porque cada um já significa isso, cada um individualmente, cada um os ouvia falar na sua própria língua. A Bíblia não diz que eles estavam falando na língua daquele povo, ou daqueles povos ali representados. A Bíblia está dizendo que cada um deles ouvia o que todos estavam falando na sua própria língua, e foi isso que os deixou atônitos. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses homens que estão aí falando? Sim, são galileus. E eu vou abrir um parêntese. Se eles são galileus, eles falam aramaico. Sim, eles falam aramaico. Mas eles estão falando em outra língua. Sim, eles estão falando em outras línguas. E a pergunta deles é, e como os ouvimos falar, como os ouvimos falar? Ele não diz, e como eles estão falando em nossa língua? Eles não falaram isso. Eles não disseram assim, e como eles estão falando em nossa língua? Quem ensinou latim para Pedro? Eles não disseram isso, eles disseram, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. O romano dizia, peraí, eu estou ouvindo Pedro falar, eu estou ouvindo esse povo falar aqui, em latim. Um helenista que estava ao lado, alguém da Grécia, que era novo convertido ao judaísmo, disse, mas eu estou ouvindo ele falando em grego. O outro estava dizendo, mas eu sou árabe, e eu estou ouvindo esses apóstolos, esses discípulos, essas pessoas, falando no meu idioma. Como eu posso entendê-los, se eles não estão falando a minha língua? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos, portanto romanos também falavam latim, que aqui residem tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como, de novo eles repetem pela terceira vez, da mesma forma, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros, que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Então, olha só. Primeiro, por que essa linha? Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque mais cedo ou mais tarde você vai encontrar alguém que vai tentar te convencer
que o dom de línguas não existe. Que o dom de línguas aconteceu só naquele momento, porque eles precisavam pregar o evangelho a essas pessoas. E isso não é verdade. Porque o que está escrito aqui não é que eles estavam... Primeiro, vamos pela Bíblia, pela lógica. Vamos usar só a lógica. Só a lógica. E analisarmos o texto bíblico. O que está escrito aqui? Não está escrito que eles estavam falando na língua desse povo. A Bíblia não está dizendo que Pedro estava falando em latim. Nenhum deles estava falando na língua desses povos, nas línguas desses povos. O que eles falaram por 3 vezes, que os deixaram atônitos. Eles não ficariam atônitos se Pedro falasse em latim? Ok. Pedro falou em latim. Alguém deve ter ensinado para ele latim. João falou em grego. Ok. Ele aprendeu. É uma língua muito conhecida hoje em dia. Ok, falou em hebraico. Ok, Pedro conhece hebraico. Falou um idioma lá do meu país, da Índia. Ok, talvez alguém deve ter ensinado. Não foi isso que os deixou atônitos. Foi o fato deles estarem falando uma língua totalmente desconhecida e eles estavam ouvindo o que eles estavam dizendo numa língua desconhecida, ouvindo na língua materna deles. E eles falam isso por 3 vezes. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua? Número 1. Número 2. Havia 120 pessoas. 120 pessoas naquele cenáculo. Olha só como não tem lógica. É por isso que a palavra hebraica para mentira é sheker. Todas as letras da palavra sheker, que é mentira, tem uma perna só. Diga para a pessoa que está ao seu lado: a mentira não tem perna curta, a mentira tem uma perna só. Ou seja, a mentira nunca se sustenta. A heresia nunca se sustenta. Não é sustentável. Vamos usar a lógica. 120 pessoas. Olha o que diz o texto. Vamos voltar para o texto. Olha como está no plural, não está no singular. E como os ouvimos. Não e como o ouvimos. Está no plural. Os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Todos os 120 estavam falando. Não era uma pessoa só. Por isso que eles ouviram aquele barulho de 120 pessoas falando bem alto. E todo mundo foi para lá. E eles continuaram falando. Eles não estavam, até esse momento, Pedro não estava pregando. Pedro vai começar a pregar daqui a pouco. E ele vai pregar em que língua? Ele vai falar em línguas para pregar? Não. Ele vai pregar em aramaico. Todo mundo entende aramaico. Entendeu? Pedro vai falar sobre o profeta Joel. Ele vai falar a todo mundo, porque eles vão dizer o que nós vamos fazer. Eles ficaram atônitos. Quando eles falaram, eles estão bêbados, Pedro começou a falar agora em aramaico. Ele disse assim: nós não estamos bêbados não. Nós estamos vendo aqui a promessa de Joel, o Espírito Santo sendo derramado. E ele começa a pregar. Prova que ele não precisava falar na língua desses povos. Esses povos entendiam aramaico. Agora, 120 pessoas, a Bíblia disse no plural, como os ouvimos falar. E depois eles falam de novo, como os ouvimos falar. Cada um os ouvia falar, tudo no plural, os, nunca o. Ou seja, não era uma pessoa só falando, eram 120 pessoas. Agora, olha pela lógica. Se nós tivéssemos 10 pregadores aqui, não vamos colocar 120 não, 10. 10 pregadores aqui, cada um com microfone, falando português. Ao mesmo tempo, você entendeu alguma coisa? Você não entender nada. Não dá para entender. Imagine 120 pessoas falando em línguas, mesmo que Pedro estivesse falando em latim, João em grego, Mateus em aramaico, ninguém ia entender nada, não faz sentido. Então, pastor, o que aconteceu aqui? O que aconteceu é que eles receberam línguas do céu. Língua dos anjos. Olha o que o apóstolo Paulo fala. O que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver... Quais são essas línguas dos anjos? Outras línguas. Quando fala línguas estranhas, são estranhas para nós homens. Não existem aqui. Elas vieram do céu. Amém? Para que serve essa língua? É uma língua de oração. Agora, vamos quebrar essa teologia pela Bíblia, e esse é o último versículo que eu vou ler aqui antes de ministrarmos. 1 Coríntios 14, 2. Abra lá, por favor. 1 Coríntios 14, 2.
Eu fico empolgado, mas eu preciso terminar, então não vou me empolgar tanto. A Bíblia é clara como cristal. Claro como cristal. Vou só ler o texto que está escrito aqui. Não precisa nem explicar. Se a gente lê o texto com atenção, o texto mesmo, a Bíblia é autoexplicável. É uma das leis da hermenêutica, da ciência da interpretação bíblica. A Bíblia explica-se a si mesma. Pois aquele que fala em língua, ou em uma língua, nem diz língua estranha, mas em uma língua, mas está se referindo, Paulo está comparando o falar em outras línguas e o profetizar, em 1 Coríntios 14. Ele vai fazendo o paralelo. Profetizar, falar em línguas. Pois aquele que fala em línguas não fala com homens, mas com Deus. Opa! Quebrou essa teologia. Olha o que a Bíblia diz. Aquele que fala em línguas não fala com homens, mas com Deus. O falar em línguas não é para eu falar. Se eu quiser falar com o Hugo, eu falo em português. De que vai adiantar eu chegar com o Hugo e falar ora baixala barranda labassora e cachata laba. Ele vai dizer: o que você quer, pastor? Será que o pastor tomou no café da manhã? Será que o pastor está bem? Se eu quiser me comunicar com homens, eu falo na língua dos homens. Mas se eu quiser me comunicar com Deus, eu falo na língua de Deus. Então ele diz, porque o que fala em línguas não fala a homens. Quebrou a teologia. Quebrou a teologia. Não fala a homens, mas a Deus. E por que ele fala a homem, por que ele não fala a homens, não a Deus? Olha como explica aqui, pelo menos em grego tem uma vírgula. Porque aquele que fala em língua não fala a homens, mas a Deus, vírgula, porque ninguém o entende. Está escrito aqui, porque ninguém o entende. Por isso que ele não fala a homens. Está escrito aqui, preto no branco, vírgula, pois em espírito ou com o espírito fala mistérios. Aleluias. Que tipos de mistérios? Mistérios entre você e Deus. Nem o diabo entende uma oração em línguas. O diabo, ele fica endemoninhado, ele fica endiabrado, ele fica possesso, ele fica doente, ele fica encapetado quando você começa a orar em línguas, porque ele não entende. Está falando, mas Deus entende. Falar em línguas é uma língua que Deus te dá, porque Ele quer tomar o controle da sua vida. E para Deus tomar o controle da sua vida e da minha vida, Ele precisa tomar o controle da sua língua e da minha língua. Porque o apóstolo Tiago, aliás, ele não era apóstolo, o mestre Tiago, ele diz que se alguém controlar a língua, se um homem não falhar no seu falar, até pareceu engraçado, né? Se o homem não falhar no seu falar, ele é um homem completo, íntegro, completamente íntegro. Ele vai poder controlar toda a sua vida. E a primeira coisa que o Espírito Santo tomou foi a língua. Aleluia. Incendiou com fogo do céu. Aleluia. Muitos cristãos, não muitos, mas muitas pessoas têm a língua incendiada com o fogo do inferno. O fogo do inferno da reclamação, da murmuração. Mas Deus quer nos incendiar a nossa língua com o fogo do Espírito Santo. Aleluia. Assim a nossa língua vai falar o quê? Palavras de bênção. Aleluia. Glória a Deus. Como ser batizado no Espírito Santo, meus irmãos, a Bíblia diz que os apóstolos colocavam as mãos sobre as pessoas e elas recebiam o Espírito Santo, mas elas passavam a falar em línguas. A Bíblia diz no livro de Atos, eles passaram a falar em novas línguas, ou línguas estranhas, ou línguas estrangeiras. Estrangeiro no sentido que não existe aqui, é estrangeira para nós, mas é conhecido no céu. Amém? Quantos estão compreendendo? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo?